Então, como eu estava a dizer, temos como nossa convidada a professora Aida Figueiredo da Universidade de Aveiro. Vem-nos trazer uma partilha sobre os limites invisíveis, e os limites invisíveis são um projeto que ela irá explicar daqui a um bocadinho. O título desta partilha é Limites Invisíveis como um exemplo de integração da natureza nas práticas educativas. A professora Aida, eu não vou falar sobre o currículo da professora Aida, vou deixar que ela se apresente e fale um bocadinho do seu percurso e também deste projeto que ela abraçou já há algum tempo, dos Limites Invisíveis. É um projeto que nós temos tido muita curiosidade, temos tido muitos estudantes com vontade de ir aos limites invisíveis e ver como é que o projeto está a acontecer no terreno, mas por inúmeras razões esta intenção não se concretizou e, portanto, tivemos agora a oportunidade de ter uma das pessoas ligadas ao projeto, não é? Que investiga também o trabalho que lá se desenvolve e é um prazer, é um grande prazer tê-la connosco para nos falar daquilo que é o projeto e também dos fundamentos, porque é uma das opções da professora Aida para hoje, falar um pouco dos princípios e fundamentos que norteiam este projeto e que fazem com que ele seja tão especial para as crianças. Vou dar então a palavra à professora Aida. Bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu estou a ouvir eco, não sei. Ora bem, o meu percurso é um percurso de partilhas de educação e que abracei há já alguns anos e de facto tenho um interesse muito particular na questão dos espaços exteriores desde 2009 que tenho dedicado o meu tempo a investigar e a ler um pouco sobre esta questão dos espaços exteriores e da natureza. Eu queria vos dizer que para mim não fazia sentido uma apresentação única e exclusiva dos limites invisíveis, porque acho que há aqui muitas concepções que estão em torno deste projeto e daí propus ao Miguel primeiro refletirmos aqui um pouco sobre alguns conceitos, algumas concepções que para mim fazem todo o sentido e de facto e que estão até se calhar neste momento de excepcional que nós estamos com o Covid-19, faz sentido pensarmos um bocadinho também nestas questões que eu vou abordar. E se me permitirem, então eu vou começar a partilhar o PowerPoint que eu tenho para acompanhar esta minha exposição e partilha de algumas questões. Vamos lá, compartilhar. Espero que estejam todas a ver, sim? Sim. Ok, pronto. Então, de facto, o título apresenta-se aqui como Limites Invisíveis, mas, espera aí, Miguel, deixa-me só ver, porque eu gostaria de que vocês aparecessem aqui, mas não estão a aparecer. Deixa-me só fazer aqui uma ligação para eu ver algumas caras, senão começa a ser um bocadinho complicado falar para uma tela sem ver ninguém e acaba por ser um bocadinho complicado para mim, está bem? Ok. Não, assim não dá jeito. Desculpem lá, peço-vos imensa desculpa. Não há qualquer problema. Ora bem, então vamos lá começar aqui por falar um pouco sobre o que me levou a fazer uma abordagem um bocadinho diferente daquela que inicialmente até estava previsto e solicitado pelo Miguel, mas também
da minha parte. Se vocês por acaso quiserem intervir, por favor, intervenham, façam interrupções, que não há qualquer problema. Eu trago aqui hoje 4 dimensões para nós refletirmos um pouco e que estão obviamente interligadas com o projeto Limites Invisíveis. E estas 4 dimensões é o tempo, a natureza, a criança e o adulto. E toda esta interligação que acaba por unir estas 4 dimensões. Claro que com estas 4 dimensões nós também temos aqui algumas questões sobre concepções que à partida nós temos e que por vezes também precisamos de retornar a essas mesmas concepções e refletir sobre, afinal de contas, o que é para cada uma de nós ou para cada um de nós estas várias concepções que eu aqui apresento. Uma delas é o tempo, outra é criança, outra é o espaço exterior na natureza, no dia a dia de ser criança e, claro, o adulto nesse contexto. Começando pela concepção de tempo, eu há algum tempo já que me debruço sobre esta questão de, afinal de contas, o que é o tempo, e há cerca de mais ou menos 2 anos comecei a fazer a primeira pesquisa porque me foi solicitada e, portanto, eu comecei a debruçar-me sobre esta questão do tempo. E quando vou ao dicionário, eu encontro aqui várias dimensões relacionadas com o tempo. Primeiro, a sucessão de momentos em que se desenrolam os acontecimentos. Por outro lado, também é mencionado oportunidade ou momento propício, lentidão, vagar, a meteorologia e também a época em que se vive o aqui e agora. E vocês perguntam, ok, então mas que relação é que o tempo tem com a criança e com a natureza? Ora bem, tempo e criança. Nós sabemos que na nossa sociedade, hoje em dia, as agendas das crianças encontram-se cada vez mais preenchidas com atividades orientadas e estruturadas e muitas vezes estruturadas pelos adultos, sendo esquecida de alguma forma a necessidade que as crianças têm de ter tempo. Tempo para terem direito a ser crianças, no aqui e agora, portanto, na infância, época em que estamos, o 2020, neste momento, com todas as circunstâncias que estamos a vivenciar agora, o que implica tempo para brincarem, para explorarem, para colocarem questões e encontrarem as suas próprias respostas, bem como para se envolverem em interações de qualidade, estimulantes e promotoras de bem-estar. Mas também tempo para brincarem com as oportunidades que vão surgindo e que elas percepcionam como sendo oportunidades de ação, ou seja, direito a escolherem umas em detrimento de outras e de acordo com aquilo que cada um deles percepciona, e direito a inverterem e a repetirem os momentos para prazer e bem-estar, ou seja, poderem ter direito a regressar a muitas ações que já fizeram e voltarem a repeti-las para, assim, desta forma, afirmarem e confirmarem as experiências, as novas oportunidades de brincar. Tempo para brincarem com a lentidão, com o vaguar, ou seja, os momentos tal como a imagem que vocês aí têm no PowerPoint, para brincar com o ócio, para fazerem o nada que esse nada, na perspectiva do adulto, muitas vezes é extremamente rica para a criança. E finalmente, tempo para brincarem com a meteorologia e terem o direito de preferirem o mau tempo ao bom tempo dos adultos, ou seja, muitas vezes o que nós percebemos é que aquilo que nós adultos consideramos que é o mau tempo,
afinal é quando eles o designam como o bom tempo. E isto estou a falar mais especificamente naqueles momentos em que há chuva, em que eles dizem finalmente está bom tempo, contrariamente àquilo que muitos adultos pensam que quando chove está mau tempo e portanto não é hora de ir para o exterior, não é hora de ir para a natureza. Ora bem, a reflexão sobre o que é o tempo levou-me a pensar na natureza, levou-me à natureza. E tal como a criança, a natureza precisa também de tempo para se mostrar. Tem a sua complexidade, tem os seus segredos, a sua diversidade, a sua magia, os seus encantos, e que muitas vezes ela precisa, ou na maior parte das vezes, ou sempre, ela precisa deste tempo para se poder mostrar. Compreende-se assim que o tempo é uma dimensão essencial à criança e é transversal quer à criança e à natureza. Ora bem, eu tenho aqui duas imagens, duas fotos, e eu gostaria que vocês se pronunciassem sobre se isto poderá eventualmente ser uma mesma árvore ou se são duas árvores completamente diferentes e que eu selecionei para pôr aqui neste PowerPoint. Agora fico à espera da vossa resposta. Vamos lá. A mim parece-me que sejam duas árvores diferentes, mas não sei. Mas para mim são duas árvores diferentes. Para mim Ok. também. Ok, então eu vou levar-vos a uma viagem no tempo e começamos por esta. Portanto, reparem bem nas duas fotos, está bem? A do lado esquerdo e a do lado direito. Qual é a semelhança entre a do lado esquerdo e esta? É similar, certo? Conseguimos perceber que é a mesma árvore, é ou não é? Uhum. Sim. Pronto. Nós estamos aqui em 18 de fevereiro de 2016. Portanto, as fotos que eu vos vou apresentar seguidamente têm sempre a data em que estas fotos foram tiradas. Depois, em junho de 2016, a árvore estava assim. Portanto, temos fevereiro e temos em junho. Em fevereiro, passado um ano, 2017, ela estava assim. Em abril, ela estava assim, do mesmo ano. Em junho, estava assim. Em junho, por outra perspectiva, estava assim. E em dezembro de 2017, ela estava assim. Na verdade, estas duas árvores que eu vos mostrei aqui são uma. Mas o tempo e as crianças moldaram esta árvore. Infelizmente já não a temos, era uma amoreira muito querida nossa nos Limites Invisíveis, porque todas as fotos que eu aqui apresento são do acervo dos Limites Invisíveis. E, portanto, quando foi de Leslie, ela foi muito maltratada e tivemos que retirar, foi retirada e, portanto, já não está no nosso espaço, infelizmente. Mas como podem ver, o tempo aqui também é muito importante porque acaba por ter influência nas próprias oportunidades de ação que vai oferecendo à criança ao longo deste tempo, quer seja previsível, como as mudanças das estações do ano, quer seja porque as crianças agiram e moldaram esta árvore que vos apresentei aqui. Quando nós falamos no espaço exterior ou na natureza, nós não podemos esquecer-nos de uma coisa que é fundamental numa perspectiva dinâmica, que é aquela que eu vos estou aqui a apresentar. É que o espaço físico é muito mais do que simplesmente um espaço físico. É um espaço que engloba interações, engloba culturas, engloba oportunidades de ação
e tempo para. Eu tenho aqui um conjunto de fotografias, que também elas são dos limites invisíveis, e de facto nós percebemos que o espaço físico, sem a presença destas crianças, seria completamente diferente, porque aqui há uma contextualização, há aqui uma história, há aqui uma cultura de educação de infância que está presente em cada uma destas fotografias, e há tempo para fazer aquilo que de facto vai ao encontro dos interesses das crianças e que as próprias crianças percepcionam como importante naquele momento, naquele tempo e naquela situação específica que estão a vivenciar. São experiências muito diversificadas que ilustram, estas fotografias ilustram, desde o estar deitado com a educadora a olhar para algo que a educadora está a partilhar com elas, desde o estar descalço e poder usufruir do verde, desde o tronco em que dá para repousar, desde a utilização de algum material para servir de medida padrão, para medir aquela criança que está ali sobre dois troncos, desde o momento para experienciar algum equilíbrio na vegetação e que há declives e que proporcionam aqui competências de equilíbrio, desde o suporte da educadora para o testar limites e ir mais além do que se caso não houvesse aqui o adulto de referência para fazer aqui um feedback e tornar aqui haver aqui um suporte não apenas afetivo, mas também um suporte no sentido de lhe dizer: se puseres a mão aqui ou se fores mais além, tu consegues de uma outra forma, portanto acabar por partilhar com ela algumas descobertas de resolução de problemas. Claro que o educador, o adulto, vai agir de acordo com a imagem que tem de criança. E, neste momento, logicamente que eu tenho que vos colocar uma questão que é pertinente e que é dinâmica, ela própria é dinâmica, qual é a de cada um de nós? Que concepção, que imagem de criança é que cada um de nós tem? Porque se nós formos, claro que nós não inventamos nada, e se nós formos ao século XVI, já um senhor dizia que é bom que o educador a faça trotar à sua frente para lhe apreciar o andamento e ver até que ponto se deve baixar para se adaptar às suas forças. Por falta desta adaptação, por vezes estragamos tudo. E de facto, quando nós temos a humildade e uma lente que nos permite fazer trotar a criança à nossa frente, nós percebemos qual é o ritmo desta criança, de que forma é que esta criança está predisposta para algo, que competências é que já tem e dessa forma baixarmos-nos ao seu nível, baixarmos-nos e de alguma forma tornarmos aqui andaimar, não é? Toda esta ação da criança e que por vezes, por falta deste olhar mais atento ou de alguma dificuldade de ir ao encontro da perspectiva da criança e de ver como é que a criança consegue perceber isto, acabamos por estragar um pouco tudo aquilo que poderíamos usufruir e partilhar com as crianças estes momentos que são tão importantes para os dois e para a interação de ambos. Claro que a criança, quando chega junto a nós, ela tem um corpo, mas também tem uma história. E essa história acontece num tempo e num lugar específico, que é a sua própria infância. Ou seja, cada criança tem a sua própria infância. E muitas vezes, quando nós tentamos olhar para o grupo de crianças e numa perspectiva quase que de uma criança padrão ou uma criança universal, acabamos por esquecer-nos que cada uma delas tem a sua própria infância e que deve co-construir
essa sua própria infância. Aqui surge então a questão, ok, então mas qual é que é o papel do adulto? Como é que nós, adultos, nos devemos posicionar ou devemos interagir, quer com a natureza, com o espaço exterior, quer com a criança que está em interação também com esse mesmo espaço. Eu optei por um referencial teórico que é aquele que eu acredito, de facto, que é a abordagem das affordances de Gibson. Não, é muito simples, portanto, nós quando por vezes nós perguntamos aos alunos, aos educadores, aos adultos, de que forma é que nos poderão descrever o espaço das suas próprias organizações e também os espaços que habitualmente frequentam, é muito numa perspectiva enumerativa, é muito baseada na forma, ou seja, as propriedades dos espaços e os recursos que são considerados são feitos de uma forma independente de quem os habita, ou seja, dizemos muitas vezes, tem um escorrega, tem um baloiço, tem uma pá, tem materiais soltos e, portanto, não temos em atenção de que forma é que a criança atribui um significado funcional a estas mesmas oportunidades de ação que estão naquele espaço. Ora bem, este referencial teórico, de facto, baseia-se muito na atribuição de significado funcional e daí ser é individual, é contextualizado naquele momento, naquele espaço, naquele tempo, tem muito uma dimensão desenvolvimental, porque nós sabemos que a criança, à medida que vai aprendendo e vai se desenvolvendo, vai perspectivando, vai percepcionando as coisas de uma forma diferente e tem a ver também, claro, com fatores histórico-culturais, com a nossa própria cultura e que não pode ser esquecida que estamos em Portugal, estamos em determinada zona de Portugal, num determinado contexto e com crianças específicas. E, portanto, essa parte da especificidade e da reciprocidade de cada criança com o espaço tem que ser observada pelo adulto e dessa forma agir em consonância com aquilo que vai observando. Há uma autora que nos dá aqui uma perspectiva muito interessante, de facto, daquilo que nós proporcionamos às crianças e tem a ver um pouco com, afinal de contas, o que é a livre iniciativa da criança e qual é a participação efetiva que a criança tem no seu dia-a-dia e na planificação que faz do seu brincar e daquilo que é partilhado com os amigos, com os colegas, com os pares e com o adulto de referência. E ela tem aqui portanto, tem aqui um círculo maior, que é este que eu estou aqui a apontar, e que é uma infinidade de oportunidades de ação. São infinitas, portanto, nós não conseguimos enumerá-las. Por outro lado, temos aqui esta parte que tem a ver com o campo promotor da ação, ou seja, temos aqui adultos que promovem a ação da criança e, portanto, encorajam-na ao movimento, encorajam-na a tentar, encorajam-na que os limites não são assim tão restritos como poderiam ser, ou uma grande parte das vezes são, por causa de alguns fantasmas, como ele pode se magoar, de que forma é que ele vai vivenciar esta situação, eu não me sinto confortável com esta situação, portanto eu não vou permitir que haja aqui um conjunto de ações que a criança possa desenvolver e nesse lado estamos aqui no campo constrangedor da ação. Eu vou-vos dar um exemplo, imaginem por exemplo, temos uma árvore
que a criança consegue percepcionar como sendo trepável, e temos aqui duas perspectivas do adulto, ou dois estilos do adulto. Um que refere, não vais trepar a árvore porque te podes magoar, e portanto aí estaremos neste campo aqui, constrangedor da ação, ou não corras porque cais e te magoas, ou então temos o adulto que diz: sim, senhor, achas que és capaz, se precisares da minha ajuda eu estou aqui, deves tentar, vamos lá ver, tu és capaz, ou seja, de encorajamento para que vá ao encontro daquilo que a criança quer fazer, o que nos remete automaticamente para este campo livre da ação, que é aquele que a criança percepciona como, de facto, eu posso fazer e eu avanço e faço aquilo que eu consigo perceber como sendo uma oportunidade de ação para mim. Atenção que aqui a oportunidade de ação não é apenas motora. Aqui a oportunidade de ação pode ser do ponto de vista emocional, pode ser do ponto de vista do pensamento cognitivo, pode ser do ponto de vista motor, está bem? A ação aqui é numa perspectiva muito lata. Há aqui estes quatro, se houver alguma dúvida, por favor, digam, está bem? Porque como não estamos presencialmente, para mim também se torna mais complicado explicar isto. Nós temos aqui 4 situações em que está relacionada a permanência em espaços exteriores, o encorajamento por parte do adulto para testar as suas capacidades e limites, e a liberdade de movimento, exploração, livre iniciativa e autonomia. Portanto, o que é que nós temos aqui na situação 1? Na situação 1 temos aqui, como vocês veem, este círculo mais, ou esta elipse mais alargada e num cinzento mais claro, que é a tal que é um espaço que poderemos considerar, um espaço exterior que poderemos considerar que é rico, que tem muitas oportunidades de ação, mas temos aqui um campo constrangedor da ação muito, muito, muito grande, como podem ver, certo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a livre iniciativa da criança e a promoção para que a criança possa ir mais além reduziram-se bastante, sendo que as oportunidades de ação que a criança naquele momento percepcionou acabam por ser muito reduzidas, certo? Dados os constrangimentos todos que esta criança acaba por vivenciar, a criança não pode utilizar as oportunidades de ação que percepcionou, havendo então tendência para a desmotivação da criança. Nesta situação 2, o que é que nós temos? Temos também um espaço muito rico em oportunidades de ação, portanto, podemos dizer que não é um espaço estéril, não é? Como aqueles que nós vemos em muitos contextos de educação, que é só cimento e borracha e pouco temos, não. Este é de facto um espaço com muitas qualidades e com muitas oportunidades de ação. Temos aqui um constrangimento muito grande, temos uma livre iniciativa baixa e temos aqui uma situação de promoção também baixa. Mas, curiosamente, o que é que nós temos? Temos aqui uma percepção de oportunidades de ação muito grande. Contudo, esta informação é obtida através da experiência dos outros e daquilo que o adulto refere e não experienciada pelo próprio corpo da criança. Ou seja, como por exemplo, imaginem que nós estamos através de uma janela em que o educador vai se referindo, olha, aqui o baloiço pode dar para nos movimentarmos, ajudem-me, o sobe e desce pode servir para brincar, mas isto é tudo uma informação que é obtida, a criança obtém esta informação
não por experiência, mas sim ou porque lhe é dito ou porque é mostrado de uma outra forma que não vivenciada pela criança. Temos depois aqui a situação 3, que contrariamente às anteriores temos um espaço que é mais pobre, portanto temos aqui este círculo que é bastante pobre, temos um forte encorajamento por parte do adulto para que a ação da criança vá para a frente, temos uma livre iniciativa elevada também por parte da criança, mas de facto as oportunidades de ação acabam por ser muito reduzidas porque o espaço é muito estéril. E portanto não há aqui nada que a criança possa utilizar para ir experienciando as potencialidades e testar os seus limites e recorrer à criatividade, à imaginação, promover a resolução de problemas. Por último, temos aqui uma situação que de facto será a ideal, porque temos um espaço rico, temos estas duas elites aqui bastante grandes, quer o adulto, quer a criança sentem que estão em sintonia e o adulto promove e até acaba por incentivar a criança a tomar a iniciativa, e por outro lado temos uma criança que se sente perfeitamente bem e que inseta muitas das suas, do seu brincar, planeando o seu brincar e executando aquilo que de facto acabou por planear, e temos então um conjunto de vivências e utilização de oportunidades de ação, como vocês podem ver aqui, bastante grande. Ora bem, nós sabemos que há dúvidas relativamente àqueles quadros que eu vos apresentei? Acho que não. Não? Ok, pronto. Nós sabemos que aquelas 4 situações estão presentes em muitos contextos de infância. Sabemos disso. Sabemos que há espaços que têm adultos que constrangem a oportunidade da ação, mas que são riquíssimos. Temos, por outro lado, espaços que são riquíssimos e que há uma oportunidade encorajadora por parte da educadora e de livre iniciativa da criança, e depois temos as outras 2 situações. Há uma delas que é muito até falada, que é mesmo referida por alguns autores como vendo a vida através de um vidro, pronto, e não estando no contexto. Ora bem, sabendo que a percepção, a utilização e a transformação de oportunidades de ação tem uma base individual, o planeamento e a concepção dos espaços exteriores, bem como as práticas aí desenvolvidas, têm necessariamente de ser situadas. E, portanto, isto não, o que torna a observação do grupo e de cada criança uma constante e uma necessidade, porque nós podemos perceber que hoje aquele espaço até está a dar resposta à maioria das crianças, mas podemos perceber que há uma criança que passa muito tempo a deambular de um lado para o outro, à procura de algo que vá ao encontro dos seus interesses, mas que não encontra. E, portanto, essa criança tem que ser objeto de uma análise mais profunda, um diálogo com esta criança e percebermos então o que é que se passa, porque é que este espaço não está a oferecer aquilo que é do interesse daquela criança. Ora bem, tudo isto que eu vos acabei de referir, todas estas concepções, o tempo, o contexto promotor da livre iniciativa e da ação, a exploração, o movimento, a atenção ao grupo, mas também uma atenção individual, é uma constante nos limites invisíveis. Passando agora um pouco para os limites invisíveis e como é que eles surgiram,
Portanto, o início foi a data de 2008, em que a professora Vera Duval e a professora Ana Coelho, da ESEC de Coimbra, fizeram uma viagem à Dinamarca, em serviço, e contactaram com as Forest School. Conheceram uma pessoa muito interessante na altura, e que hoje é a nossa consultora, e de facto elas ficaram logo com um interesse muito grande em um dia mais tarde podermos avançar com algo relacionado com o espaço natureza, cá em Portugal. Pensaram durante muito tempo, equacionaram como fazê-lo, também pelo rigor que ambas têm quando querem colocar algo em prática, e curiosamente falaram-me desta questão. Eu estava a iniciar o meu doutoramento em 2009 e acabei por enverdar por os espaços exteriores como tema central do meu doutoramento. Em 2013 eu fiz um estágio Erasmus na Noruega, em Trondheim, durante 3 meses, e tive a oportunidade de contactar em direto e experienciar eu própria todas as questões que estão inerentes a um trabalho no espaço exterior, que tem também algumas questões que às vezes nós temos que ter tempo para fazermos esse caminho, porque não é um caminho que seja assim tão rápido como isso, porque há aqui alguns fantasmas que também nos perseguem e que nós temos que ir tornando conscientes e temos que percepcioná-los até que ponto é que nós estamos preparados para dar o passo seguinte. E, de facto, o desafio é algo que está muito presente nos espaços exteriores e designadamente na natureza. Portanto, em 2006 houve aqui portanto, iniciámos em 2015, mas o protocolo só foi assinado em 2016. Portanto, em 2015 começámos a organizar a equipa. A professora Vera e a professora Ana Coelho convidaram-me para fazer parte deste excepcional projeto, que eu aderi de imediato, logicamente, e juntaram-se também uma colega da Universidade de Aveiro, a professora Marlene Miguéis, e a professora Emília, que é a presidente do CASPAI, que é uma IPSS aqui em Coimbra. Portanto, tivemos o apoio do ICNF, que nos cedeu uma casa-abrigo no Chopal, e temos também 2 centros de investigação a apoiar as nossas práticas e as investigações que vamos, e a monitorização que também vamos desenvolvendo. A partir de outubro de 2019 fomos consideradas uma metodologia experimental das Academias Gulbenkian do Conhecimento. Portanto, estamos em processo de monitorização e de levantamento de recolha de dados também, e a equipa é esta que vocês veem aqui. Portanto, temos aqui 2 meninas, a Adriana Santos e a Rita Machado, que já estiveram connosco, mas neste momento já não estão. Portanto, neste momento quem está connosco é a Beatriz e a Mariana, mas a Luana também já não está connosco, mas de resto a restante equipa mantém-se, e temos como consultores estes 4 elementos: a Vibka da Dinamarca, que é a tal pessoa que as colegas conheceram em 2008 e que tiveram acesso à existência das chamadas Nature Kindergarten ou as Forest School,
mais na língua inglesa, o professor Carlos Neto, que está nesta senda há 40 anos, do brincar e da rua e do exterior, e depois temos 2 colegas noruegueses de Trondheim, do Queen Maud University College, que é a Ellen Sandseter, que também tem várias publicações, e o Trond Hagen, que é muito é especialista em contextos de alteração, de reorganização de espaços, quer para idades de creche, quer para crianças da educação pré-escolar. Ora bem, o ethos do nosso projeto, tendo em atenção tudo aquilo que eu já vos disse anteriormente e que fiz aquela introdução, é que o espaço exterior natureza é de facto um contexto de bem-estar, aprendizagem e desenvolvimento, em que o brincar, a exploração, a livre iniciativa e a participação efetiva são fulcrais. São de todo essenciais e são a base de tudo, são o pilar de tudo. O tempo para, tal como eu vos referi, portanto, sem tempo não há brincar e nós temos que nos capacitar disso, que o brincar, e há estudos que indicam isso de facto, que o brincar para se desenvolver precisa no mínimo mais do que 15 a 20 minutos, porque senão não estamos a permitir que o planeamento do brincar da criança tenha um princípio, um meio e um fim. Esta relação que eu vos falei, tempo, criança, natureza, é baseado no paradigma aprender na natureza e não com a natureza, porque senão estamos de facto perante aquele cenário que eu vos falei, do tal vidro em que nós olhamos através do vidro e não experienciamos diretamente com o corpo todo, porque a criança tem um corpo para além da cabeça, e depois a relação brincar, explorar, aprender e desenvolvimento tem por base a atribuição de significado. E, portanto, e que são processos contínuos com elementos comuns, todos eles. Portanto, não são dissociáveis. Todas estas dimensões estão intrincadas umas nas outras e, de facto, são processos contínuos com elementos comuns. Ora bem, onde é que nós estamos? Estamos no Choupal, vamos regressar, esta é uma boa notícia, pós-pandemia, já toda a equipa está a trabalhar para isso. Temos aqui a nossa casa-abrigo, que também tem sofrido alguns melhoramentos, muitas vezes com auxílio de alunos de Erasmus, outras vezes de patronos que nos auxiliam, muitos deles pais ou até mesmo instituições que têm designadamente a EDP ou as águas do litoral, que nos têm ajudado muito e que nós chamamos a Casa da Mata, e temos 3 eixos. Portanto, a oferta baseia-se essencialmente em 3 eixos. Portanto, temos a primeira, que é a intervenção educativa, temos uma segunda, monitorização e investigação, e depois uma última, formação, consultoria. Relativamente ao eixo 1, a intervenção educativa, estes programas que nós chamamos de PCMs, Programas Casa da Mata, visam sensibilizar e motivar as crianças, as famílias e as comunidades educativas para a importância do espaço exterior natureza como contexto de desenvolvimento e de aprendizagem, como eu já vos disse, privilegiando o brincar e a exploração, em que cada criança é desafiada a vivenciar, a explorar, a experimentar o mundo que a rodeia, mas de acordo com o seu tempo, a sua iniciativa, os seus interesses, as suas capacidades e assim construir a sua própria infância. Esta intervenção educativa, temos aqui 3 ofertas. Umas são o programa Casa da Mata, que é um programa que se desenvolve ao longo de 8 semanas, de segunda a quinta,
À sexta-feira eles retornam para os jardins de infância de origem, das 9h15 às 15h15 e que se destina a crianças de 3 a 5 anos. E é uma opção das famílias, portanto, as crianças que participam nestes programas são aquelas que as famílias consideram que estão preparadas, quer elas, quer as crianças, para usufruírem desta experiência. Depois temos um dia na Casa da Mata, que é destinado quer para a educação pré-escolar, mas também para o PCM, para o primeiro CEP, desculpem, de sexta-feira, portanto, embora possa acontecer também outros dias da semana, mas é mais, de facto, à sexta-feira, das 9 às 15, e o dia é construído em articulação com as equipas educativas e tem formato de visita de estudo, ou seja, é o grupo de crianças que vem com a sua educadora e, ao contrário dos PCMs, que é muito baseado numa planificação emergente, nós aqui podemos articular com os interesses, com a intencionalidade das equipas educativas. E depois temos o Salto à Mata, que é mais dirigido ao primeiro SEB e que tem um formato diferente, está interligado com outros projetos também desenvolvidos aqui em Coimbra e que, como por exemplo o projeto Trampolim e o Scratch, e que está muito ligado com a flexibilidade curricular, com um agrupamento de escolas cá de Coimbra, em que basicamente há 3 turmas que durante 32 semanas vão um dia por semana à natureza. E depois temos os campos de férias que são destinados a crianças dos 3 aos 10 anos. Portanto, vocês têm aqui o link da página onde poderão encontrar mais informações relativamente a estas ofertas. O eixo 2, investigação, monitorização, portanto nós tentamos sempre que toda a investigação surja no interesse do projeto, a partir do interesse do projeto, de forma a melhorarmos, a construirmos conhecimento que melhore a oferta educativa que temos e sempre numa interface de educação, psicologia, saúde, ambiente e atividade motora. E depois temos também formações e consultorias em que fazemos algumas formações destinadas a educadores de infância ou a famílias, temos também uma formação acreditada que desenvolvemos, mas aí sempre com programa mais divulgado, com datas específicas, e depois visitas de programa da Casa da Mata, em que qualquer pessoa pode ir à nossa página e pedir para fazer essa visita, tal como muitas de vós já tinham a intenção de vir e acabou por nunca se concretizar. Pronto, no fundo, aquilo que eu tinha para vos mostrar em termos de PowerPoint é este, está aqui a página do Facebook, está aqui o link, não está aqui o e-mail por gralha minha, mas que é geral@limites-invisíveis.pt, está bem? Portanto, eu agora vou interromper o compartilhamento da tela para vos perguntar se querem fazer aqui alguma questão. Eu não sei quanto tempo é que já passou, Miguel. Estamos bem, Ana. Estamos bem? Sim. Pronto. Há aqui 2 vídeos que, se tiverem interesse, poderemos mostrar. Eu estou a ver ali a minha colega a Vera do Vale, nos Limites Invisíveis. Bem-vinda, Vera. E podemos mostrar-vos esse vídeo, mas este vídeo não convinha que fosse gravado, Miguel, desculpa, mas é algo que nós de facto não estamos assim ainda a divulgar. Interrompo se não te importas, porque temos também aqui alguns direitos de autor e também de confidencialidade para com as famílias e que só nós é que podemos de facto utilizar. Eu peço-vos desculpa por isso, está bem? Portanto, não sei se querem fazer alguma questão relacionada com aquilo que apresentámos ou se passaremos já para o vídeo. Talvez possamos passar o vídeo e depois no final
Sim. Ok, então vá, vamos lá passar o vídeo. Há 2 vídeos, um mais do geral dos limites invisíveis, mais da parte dos PCMs, e depois temos um outro com uma criança mais pequena, mas que acaba por ilustrar um pouco toda aquela primeira parte que eu vos falei sobre o tempo, a observação, concepção de criança e a interligação natureza-criança-tempo, está bem? Então vá, vamos partilhar o vídeo que eu gostaria de partilhar convosco. É uma criança, este vídeo esta criança tem à volta de 18 meses mais ou menos, já não é de agora, não é? E é muito interessante também. Como vocês puderam ver, este último vídeo foi feito porque nós de vez em quando fazemos piqueniques com as famílias e foi num desses contextos. Portanto, era um irmão de uma criança que frequentava, que estava nos limites invisíveis e portanto nós fizemos, daí aqueles pais, porque era um momento de interação familiar de facto. E nós fizemos este vídeo. Pronto, eu penso que, Miguel, aquilo que era para partilhar convosco já está partilhado, estamos disponíveis, eu e a Vera, porque a Vera também está aqui para responder a questões que vocês queiram colocar. Obrigado, Vera. Então vamos então, obrigado Aida pela belíssima exposição, pela belíssima forma como nos apresentou aqui o projeto e também os fundamentos, não é? As bases e os princípios deste projeto maravilhoso. Está aberta então a discussão. Alguém queira colocar questões, curiosidades, provocações, comentários, o que quiserem. Não? Eu acho. Estas conferências são de uma clareza tremenda. Eu acho que escolhi mesmo as pessoas certas, porque realmente elas acabam por nos trazer as coisas de forma tão explícita que mais ninguém quer perguntar nada. Mas eu tenho tantas questões, eu cada vez tenho mais questões. Tenho pena que vocês também não tenham. Alguém que se desafie a fazer uma perguntinha. Posso falar um bocadinho? Claro, Sofia. Eu sou um bocadinho despeita, porque pronto, não é? Também é o meu tema de interesse. Mas pronto, eu estou maravilhada. Normalmente este tipo de comunicação a mim maravilha-me, porque eu identifico-me muito com este tipo de prática. Talvez por eu ter sido escoteira há muito tempo. Portanto, é desde pequenina que o bichinho da natureza está cá dentro. E realmente, já desde o tempo da minha formação inicial, que eu gostava e sinto este fascínio por trabalhar com as crianças no espaço exterior. Claro que nem sempre nós temos um show-pau lá à porta, mas devemos ter outros espaços que também podemos aproveitar e realmente tirar o maior partido deles. E depois é esta coisa maravilhosa que é este cantinho à beira-mar plantado que nós temos, que tem um tempo fantástico, mas que tantas vezes nós temos aquela tendência para as crianças não vão lá fora porque está mau tempo, as crianças não vão lá fora porque está bom tempo demais. Não podem apanhar sol, mas não podem apanhar chuva, ou seja, passam um ano inteiro fechadas, porque não vamos lá para fora. E esta confusão que às vezes me cria dentro daqui da minha cabecita, vai sempre muito buscar aquele eu nem sei bem se isto é um ditado, se é um provérbio, se é um dizer de alguns países nórdicos, que é o não existe mau tempo, existem maus agasalhos, para as crianças para as crianças poderem usufruir realmente do espaço exterior. E isto é um bocadinho, a primeira vez que eu ouvi esta frase foi numa formação que por acaso estive em Coimbra, na reitoria, sobre contextos e família, em 2003, 2004,
E uma das comunicadoras que lá estava precisamente a falar sobre a utilização dos espaços exteriores e pronto, disse esta frase e para mim isto fez na altura um enorme sentido e realmente faz pensar em muita coisa. Por isso eu acho que esta comunicação já deve estar aqui a fervilhar aqui em muita gente, principalmente nas nossas alunas, que agora, talvez não este ano, mas no próximo ano já vão querer levar os miúdos todos lá para fora e fazer muitas coisas lá fora e explorar o espaço exterior assim ao máximo, muita areia, muita água, muitos pés na lama. Também se pode pôr lama dentro da sala. Não sei se estou tudo bem. Mas pronto, isto sou eu aqui a deambular assim algumas ideias e pronto, isto foi só para também para quebrar um bocadinho este espaço de silêncio e dar um bocadinho mais de tempo para alguém pensar numa pergunta a sério e num comentário assim mais construtivo. Pronto, Miguel. Obrigada, Aida, mais uma vez. Então, questões? Ninguém que se quer desafiar? A ideia é realmente um paradoxo, não é? Esta questão de nós termos um clima extraordinário e as crianças cada vez passarem menos tempo na rua, não é? Porque nós, são as tais concepções que eu falava, não é? Porque a concepção da criança de bom tempo não é a mesma que o adulto tem. E isso nós temos provas disso, porque as crianças verbalizam isso mesmo. Quando está a chover, que bom que está a bom tempo. Portanto, é assim, é por isso é que eu acho que, embora os vídeos encham o olho e é aquilo que fica retido, a dimensão mais inicial da fundamentação e de reflexão é extremamente importante para construir caminho para que as práticas sejam situadas e tenham a intencionalidade, de facto, que se pretende que tenham, não é? Porque senão qualquer dia andamos a fazer todos o mesmo, mas sem percebermos muito bem o porquê que estamos a fazê-lo, não é? O porquê, o como, e eu acho que aí é que reside a grande questão para que o espaço exterior seja moda ou não. É? Porque corremos o risco de facto de que é muito bom, levamos os meninos lá para fora e pronto, e estão lá fora, não é? E quando começamos depois a questionar, mas que fazem, como fazem, qual é que é a nossa intencionalidade, a intencionalidade da criança, de forma é que cruzamos isto, de que forma é que eu consigo lidar com algumas situações. Portanto, estas questões depois mais de princípios e de fundamentos da prática, para mim e para os limites invisíveis, para a equipa, é que fazem a diferença, não é? Portanto, e de vez em quando revisitamos muitas vezes estes nossos princípios para termos a certeza de que forma é que nós, porque a vida é feita de encruzilhadas, não é? E o caminho profissional é a mesma coisa, e há dias estivemos juntos e falámos precisamente disto, não é? Portanto, à medida que vamos caminhando, vamos fazendo caminho, nem todas fazemos o caminho ao mesmo tempo, isto também é importante que seja dito, cada uma de nós próprias temos o nosso ritmo, temos também os nossos interesses muito particulares dentro do espaço exterior, porque isto é vastíssimo, isto é muito amplo, e portanto aqui a diferenciação também é na equipa, não é? Portanto, esta questão do tempo é mais uma. É de facto a perspectiva de estarmos abertos ou não e questionarmos muito sobre. Sem dúvida. Posso só acrescentar uma coisa? Claro que sim. Só fazer aqui um enfoquezinho naquilo que a Aida disse e naquilo também que a Ana Sofia disse, que de facto é assim, é importante desemparedarmos as crianças, portanto trazemos as crianças para o exterior, é importante começar a pensar e a refletir
os adultos também com as próprias crianças, como é que podemos organizar os exteriores, e se calhar também, como a Ana Sofia disse, não temos todas as choupal à porta, mas temos outros espaços que podemos ir explorar e que se calhar também não sabemos que existem. Mas de facto, é assim, o importante não é só, e como a Aida disse, o modismo agora vai tudo para fora, vai tudo para a natureza, vai tudo para o exterior. Porque se as práticas dos educadores continuarem as mesmas, de facto, se calhar as crianças vão beneficiar porque estão no exterior, mas as práticas dos educadores também têm que mudar, não é? E eu acho que, e a maior parte das pessoas deve estar a refletir sobre os vídeos, porque os vídeos à primeira vista não se consegue absorver toda a riqueza pedagógica que os vídeos transmitem, mas uma coisa que eu acho que se calhar é fácil de apreender é que nestes contextos é muito fácil construir currículo. O educador pode construir e gerir um currículo muito facilmente, desde que esteja atento e se interesse por aquilo que interessa às crianças, porque de facto se vamos para o exterior, mas toda a gente tem que fazer a mesma coisa, toda a gente tem que ir à procura da teia da aranha, e toda a gente tem que, e o educador faz ali um questionamento, o que é que tem a teia, o que é que vem, o que é que, né? Portanto, e mexam e toquem. Portanto, se calhar as práticas aí continuam a ser as mesmas limitadoras e a criança aí não tem voz e não tem tempo para explorar. Portanto, de facto é assim, práticas no exterior, mas as práticas do educador também têm que ser alteradas e têm que ser mais baseadas num currículo emergente e interessar-se pelo que interessa a criança. Só fazer esta achegazinha. Sim, cheio de pertinência. Obrigado pelo contributo. Realmente eu fico com tantas imagens na minha cabeça quando vos ouço falar sobre isto, porque também aquelas imagens que a Aida mostrou fazem-me lembrar muito mais as férias que se passam na casa dos avós, não é? Do que propriamente o contexto educativo. Nós que andamos muitas vezes nestes contextos educativos, em supervisão, em observação, raramente conseguiríamos retirar uma imagem assim, de espontaneidade, de exploração, sei lá, de risco. Esta questão do risco é outra coisa que é fundamental, não é? Nós temos tendência a eliminar o risco de todos os contextos educativos. Eu tenho mais duas imagens na cabeça. Uma é de uma instituição completamente, o que eu chamo de emborrachar instituições. Todas as esquinas têm um bocadinho de borracha, todo o chão tem alcatifa ou tem relva sintética, porque as crianças não se podem magoar. Ou então ter instituições com espaços exteriores maravilhosos, mas as crianças não podem lá ir fora, porque os pais não deixam, porque se sujam, se magoam. Como é que os educadores também, perante estes dois... Como é que estes dois polos, como é que eles podem lidar com isto? Por um lado, famílias que não querem que eles se magoem, por outro lado, educadores comodistas ou super, mega ocupados, como diz a Isabel Lopes da Silva, não consegue compreender porque é que os educadores andam sempre a correr. Olha, Miguel, é assim, quando eu vos mostrei aqueles 4 cenários, estás a ver, aquelas 4, Sim. é exatamente por causa dessa questão que tu colocaste, porque isto não é unifatorial. A natureza por si só não faz milagres, não faz. Portanto, se nós temos um espaço maravilhoso, mas depois temos aqui um conjunto de constrangimentos, vai dar ao mesmo. Portanto, nós temos que perceber que isto tudo é como um puzzle. É o tempo, é a natureza, é a criança e o adulto. E quando eu falo aqui em adulto, aquelas 4 dimensões que eu falei logo no início, eu não falo apenas no adulto de referência daquele grupo.
Eu falo também no adulto da organização que gera a organização, em que muitas vezes, quando nós interrompemos o brincar da criança, porque está na hora de almoçar e tem que vir tudo. E, portanto, acabamos por fazer aqui brincar que às vezes acabou de iniciar, repara. E, portanto, o adulto tem que ter sensibilidade e tem que olhar para isto, o brincar, tem que olhar para o brincar como a essência da criança. E que a criança ali está a construir a sua própria infância. São estas experiências vivenciadas em pleno e com o seu próprio corpo, que ela vai, e com atribuição de significado, que vão ficar marcadas na sua memória e que vai levar para quando até for adulto. Porque permite o desenvolvimento de uma série de competências que são essenciais e que são transversais depois até na idade adulta, porque este brincar não tem só benefícios imediatos, nem a curto prazo, tem a longo prazo, isso os estudos já estão mais que ditos, não é? Portanto, quando o adulto de uma instituição apresenta um projeto destes, como um projeto que faz parte do seu próprio projeto educativo, não é? Automaticamente os pais, ao contrário daquilo que muitos de nós pensamos, os pais querem o melhor dos seus filhos. Querem o melhor para os seus filhos. Ninguém tem dúvida disso. E quem é mãe e quem é pai sabe disso, não é? Portanto, há aqui um trabalho por parte das educadoras que tem que ser feito e das organizações que tem que ser feito. Penso que muitas vezes o que acontece também, ou algumas vezes, para não ser, injusta, esta desculpa dos pais também é um pouco uma desculpa, não é? É que os educadores dizem não, porque os pais e tal. Não quer dizer que não haja pais que são mais complicados e daí este projeto ter também uma base, é uma opção das famílias, certo? Porque os pais também têm que estar preparados. Atenção, os pais têm que estar preparados. Agora, que isto é um puzzle que se encaixa todo, e que os educadores têm que repensar as suas próprias concepções sobre o tempo, que é para mim tempo. Porque, de facto, a aprendizagem e o desenvolvimento muitas vezes faz-se quase que o adulto não se apercebe que está a acontecer. E basta olhar para aquela criança, para o ouvido daquela criança de 16 meses ou 18 meses, que é excepcional. Há ali aprendizagens maravilhosas e que acontecem porque ele está a utilizar o corpo todo. E porque lhe é permitido cair e voltar a cair, portanto, há todo aqui uma descoberta e uma exploração e uma movimentação que lhe é permitida. E isto é um engano, a natureza por si só não faz milagres. E tem muito a ver também com aquilo que a Vera estava a dizer, não é? O educador pode construir muito currículo na natureza. Esta observação, não é? O escutar a criança ou observá-la, perceber as dinâmicas que se criam na interação entre a criança e a natureza, dá para definir essas tais intencionalidades educativas, dá para definir... Exatamente. Porque a questão aqui é que tu não focas, portanto, neste referencial teórico que nós adotamos, tu não focas individualmente ou separadamente na criança e na natureza. O teu enfoque é exatamente na interação que é feita criança-natureza. E cada uma das crianças tem uma interação completamente diferente. Por isso é que isto tem uma base individual. E a observação atenta do grupo, porque nós estamos com um grupo e há aqui comunicações e há aqui interações no grupo, mas o indivíduo também faz toda a diferença. Observarmos aquele indivíduo especificamente, aquela criança especificamente, como é que ela está
como é que está a ser feito o seu processo de vivenciar esta experiência na natureza. Há aqui muita construção também, que de facto o educador também tem que estar atento, não é? Portanto, também tem que ter um sentido apurado de observação para ir também ao longo do tempo acompanhando a própria criança, não só aquela ideia do andaimar, não é? A aprendizagem, mas também todos aqueles processos que a criança vai, digamos que à medida que necessita, a criança vai se autorregulando. Porque há aqui vários exemplos no vídeo, aquelas crianças que vão para o tronco observar as lagartixas, não é? E outras que vão observar aquele tronco grande, tinha lá uma colónia de lagartixas. Se eles me ouvissem falar em lagartixas já me estavam a corrigir, porque as lagartixas têm uma espécie própria, que eu agora não me lembro também, Aida, não sei se te lembras qual era a colónia, mas pronto. Até no próprio vocabulário, não é? Que elas começam por dizer lagartixa e o pássaro e depois acabam por saber qual é a espécie e é os percevejos do fogo e é isto e é aquilo. Mas até nisso o educador tem que estar alerta, observando, porque há ali uma autorregulação das crianças, porque as crianças começam-se a perceber, se não falarem, uma coisa muito simples, se não falarem baixinho, eles não conseguem ver as lagartixas, porque as lagartixas escondem-se. Uma coisa tão simples quanto isto. As próprias crianças vão tendo processos de autorregulação, isto é, vão resolvendo os problemas à medida que se lhe vão deparando. E aí o adulto e o educador tem que estar forçosamente alerta e todo este currículo que vai construindo tem também que lhe dar a sua intencionalidade para estes processos não se perderem, porque senão de facto, é assim, não é pela simples, como disse a Aida, gostarmos em natureza que eles vão aprender mais ou vão aprender menos, mas quer dizer, o próprio educador também tem que ir, ao construir o currículo, tem que ir percebendo e tendo intenção nas aprendizagens e no desenvolvimento que a própria criança vai fazendo. Aliás, Senão, de facto, isto não é nada de novo. nada. Tal como o Montaigne dizia, deixá-lo trotar à minha frente. E o que é engraçado é isto, percebes? É que nós de facto já ouvimos isto já há pessoas que nos foram dizendo há tanto tempo, e baixarmos ao nível da criança e perceber, porque quando nós nos baixamos, mas literalmente baixarmos, não é? O mundo que tu perspectivas, que tu percepcionas, é completamente diferente quando tu tens 1,60 m, 70, 80, 1,90 m. Não há dúvida alguma. E, portanto, esta coisa de nos baixarmos e de nos percebermos, afinal de contas, como é que eles veem o mundo, o envolvente, isto é interessantíssimo perceber. Porque isto não é anular o educador da sua intencionalidade, não, de modo algum, de modo algum. Há aqui, de facto, é que é uma co-construção e passa muito claro por conseguirmos organizar os espaços de acordo com a nossa intencionalidade. E por isso é que os espaços não podem ser todos iguais. Não é? Porque já temos os interiores que são todos iguais, certo? Portanto, qualquer dia estamos com a mesma coisa em relação ao exterior. E não é isso. Não é isso que se pretende. Não é. Não é. Portanto, o que se pretende, para já, eu vou-te dizer o que é que eu acho que faz falta aos educadores e que a Vera já pegou. Eu acho que faz muita falta um treino de observação, faz muita falta um conhecimento aprofundado do brincar, faz muita falta conseguir perceber e ler nas entrelinhas o que é que aquela criança nos está a dizer. Porque nós temos tendência sempre para aquilo que é muito mais objetivo, não é? E nós dizemos, não, o que se passa é ali, é aquilo, porque é aquilo que eu estou a ver. E muitas vezes aquilo que nós estamos a ver não é de facto aquilo que se está a passar. Porque a criança tem
algo por trás que nós não acedemos de imediato àquilo que está a acontecer na cabeça da criança. Portanto, sensibilidade por parte do adulto, sim, treino de observação, muita, e os vídeos dão muito jeito para fazer isso, muito jeito. Conhecimento sobre o brincar, o que é afinal o brincar e que tipos de brincar é que nós estamos aqui a perceber, porque são todos essenciais, não é? Todo o tipo de brincar é essencial ao desenvolvimento da criança e às experiências da criança, e de facto o que nos pode, embora tu digas assim, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, que o vídeo parece o quintal da minha avó, mas será se nós não tivermos esta fundamentação teórica toda que aqui está, não é? Portanto, e que é essencial, para não ser baseado no senso comum e no achismo, não é? Porque há muita tendência a dizer eu acho que, e portanto aí de facto nós, instituições de formação, temos aqui uma responsabilidade muito grande na formação de quem está à frente de contextos de infância, mesmo do primeiro ciclo, atenção. Sem dúvida. Isto traz-me aqui mais uma ou duas inquietações. A história do primeiro ciclo, cruzada com os 15 minutos de há bocadinho, faz-me pensar, por exemplo, na minha filha, que está no segundo ano do primeiro ciclo, a Camila, e que tem intervalos de 15 minutos. E eu tenho precisamente essa ideia. Quando ela se começa a envolver e a tirar algum partido daquilo que está a fazer no tempo livre, verdadeiramente livre, é quando a obrigam a estar dentro de uma sala mesmo. E depois, e olha, isso acontece muito nos educadores, quando por vezes estamos a fazer trabalhos que são mais coletivos e depois agora vem fulano, agora vem Beltrano fazer isto, não é? E que vem à vez, muitas vezes o que nós notamos de facto é que interrompemos o brincar da criança em momentos que não devíamos interromper. Mas lá está, é a forma como nós também gerimos, e isto aplica-se ao interior, não é? Isto aplica-se ao interior. Estes dois vídeos são de uma riqueza extraordinária e eu ao vê-los percebo que realmente as interações, como vocês disseram, tanto a Aida como a Vera, as interações são todas diferentes, não é? O espaço pode ser o mesmo, mas há tanto estímulo, há tanta coisa que se pode mexer, as interações são tão diferentes, tão diversas. E perante uma diversidade tão grande que se encontra em espaços como estes, porque é que as pessoas optam por atividades todas iguais, por fichas todas iguais, por confinar as crianças a espaço, a quatro paredes? É realmente incompreensível, não sei, eu não consigo perceber, não é? E como a Aida disse, isto não é novo para ninguém, já se fala disto há muitos anos. Como é que nós insistimos em fazer as coisas como fazemos? Generalizando, claro, estou a generalizar. Eu acho que é o mais fácil. Eu acho que, e de vez em quando, eu como formadora também de educadoras, de vez em quando tenho muitos dissabores, porque de facto não é isso que é veiculado na formação das alunas, não é? A maior parte são alunas, por isso é que eu falo em alunas, há poucos alunos na educação de infância, com muita pena, porque acho que fazem falta aqui um à parte, mas de facto tenho muitos dissabores, porque por vezes, anos mais tarde, quando me volto a encontrar em contexto profissional com essas alunas, vejo que de facto não foi isso que foi veiculado de forma nenhuma na sua formação inicial, e vejo que foram pela via mais fácil, que é as fichas, é os livros de fichas. Continuamos a alimentar aqui esta produção de livros de fichas, muitos deles com graves erros até de concepção e de conteúdos, mas que de facto é uma forma mais fácil de trabalhar, porque pronto, os livros vêm feitos, já têm os objetivos, já têm como é que se faz, e de facto um currículo mais emergente demora mais tempo, lá está, estamos sempre aqui à volta do tempo,
mas o tempo é aquilo que nós quisermos fazer dele. O pré-escolar não está organizado, não há documento nenhum legal emanado do Ministério da Educação que nos diga que o pré-escolar tem que funcionar por tempos. Portanto, é assim, a gestão é toda do educador. E eu acho que aí ou há má gestão, ou as pessoas de facto vão pela via mais fácil, ou então é uma forma de perpetuação do mesmo modelo. Porque eu também já tive alunas que quiseram chegar às instituições e alterar alguma coisa, e a rotina é tão pesada que não lhes é permitido sequer mudar seja o que for, nem serem autónomas dentro da sua própria sala. Não é? Quer dizer, isto vai ao arrepio de tudo aquilo que está emanado para a educação pré-escolar. O educador e o perfil do educador, com todas as suas vicissitudes, que já devia ter sido revisto, mas pronto, é aquilo que temos. Não é? Isto vai ao arrepio do educador como gestor do currículo. Aliás, como a Teresa Vasconcelos tão bem já trabalhou essas questões. Portanto, é assim, de facto, a maior parte das instituições então estão a trabalhar fora da lei, não é? Porque se nós analisarmos as coisas desta forma, então as instituições estão a trabalhar fora da lei, porque não há nada na lei que fale em tempos, que fale em rotinas pesadas, não, em currículos prontos a consumir, não há nada disso nos documentos para a educação pré-escolar. Por isso é que eu me questiono porque é que isto acontece, não é? Porque é que isto acontece? Porque é que eu chego a uma sala de jardim de infância e está organizada, como a Aida já disse, como em Castelo Branco, na Guarda, em Coimbra, tem todas a mesma organização, às vezes até o mesmo tipo de mobiliário que é escolhido de catálogo, já para não falar nos exteriores, que as câmaras fazem o favor de comprar logo o material por junto e os exteriores são também todos iguais. Porque é que isto acontece? Porque muitas das vezes não é uma questão de dinheiro, pelo contrário, às vezes até se gasta muito mais dinheiro nesses ambientes estereotipados do que se o educador pensasse com o seu grupo de crianças como organizar aquele ambiente, como organizar aqueles tempos, porque é que as crianças têm que ir todas comer ao mesmo tempo? Porque é que as crianças têm que ir todas ao mesmo tempo à casa de banho? Por exemplo, se eu só tenho 3 lavatórios, 3 sanitas, porque é que eu faço filas? Se calhar agora o Covid vai mudar aqui um bocadinho isto, que já não vão todos em fila, porque já não podem estar em conjunto uns pegados aos outros. Se calhar, portanto, eu acho que as pessoas não se questionam, não refletem sobre isto, não refletem, e eu acho que é importante, e se calhar nestes tempos conturbados podemos aproveitar até esta situação crítica do Covid e começarmos se calhar a pensar um bocadinho melhor, até tirar partido disso. A mesma coisa nas creches, não é? As creches, eu acho que se calhar alguma coisa vai mudar nas creches também, arrastada por esta situação que vivemos e que também é importante. Sem dúvida. Esperemos que sim. Olha, deixa-me só contar uma história que é muito interessante, é muito gira por causa de tu estares a dizer que uma diversidade tão grande. Eu em janeiro fiz algumas entrevistas a crianças que têm estado connosco, não é? Faz parte da monitorização. E então há lá uma parte que tem a ver com a autorregulação, não é? E eu perguntava ao miúdo, então, mas não há assim alturas em que tu te apetecesse fazer assim alguma traquinice, alguma coisa? Ele parou, pensou e vira-se e disse, não, então porquê? Tinha tantas coisas interessantes para fazer. Isto diz tudo, de facto. Há coisas que são interessantes e há coisas que são chatíssimas.
chatíssimas. Claro que um adulto, quando tem uma coisa chatíssima pela frente, porta-se mal, mas é um portar mal diferente, não é? Ou mexe outras coisas, ou desliga, ou olha, não é? Porque pronto, já sabe que não pode fazer determinadas coisas, senão tem consequências, lógico. Mas quer dizer, eu não consigo entender como é que o adulto não consegue perceber que, de facto, há determinadas tarefas, porque são tarefas, que são de um aborrecimento atroz, que apocam os cachopos. É que apocam os cachopos. E eu não consigo entender como é que. Mas há instituições que de facto são muito pesadas. E nós sabemos disso. Há organizações que são muito pesadas e que os educadores, se não tiverem ali um núcleo que se una e que também sozinhos também às vezes não conseguem avançar, também sabemos disso, não é? Porque alguns querem avançar e depois vêm os outros e dizem assim, mas para que é que estás a fazer? Não sei o quê, deixa andar, tens maneira que és boa, vê lá tu, agora vais para aqui, vais fazer coisas que eu quero. Nós já fazemos isso tudo, opa, nós sabemos que isso acontece em imensas profissões e aqui acontece também, não é? Aqui acontece também. O José Pacheco, ainda há uma semana e qualquer coisa, nos disse aqui que o maior inimigo de um professor que queira fazer bem é o outro professor. E a mesma coisa se aplica aos educadores. E também tem a ver com aquilo que falámos na live, não é? Esta transição da formação inicial para a vida ativa, não é? Para os obstáculos que se criam, não é? Sim. E, portanto, é um bocadinho isso. Sem dúvida. Posso dizer uma coisa? Claro que sim. Posso? Pronto. Muito obrigada à doutora Aida, gostei muito da sua apresentação, já tinha ouvido falar neste projeto de televisão. Relativamente, eu sou educadora já desde 1988 e eu não sou a mesma educadora hoje de quando me formei. Portanto, há um processo de formação, de evolução. E durante esta pandemia, eu tenho tido a oportunidade de participar em lives com temáticas que eu não digo de outra forma, possivelmente eu não teria essa oportunidade, assim como outras colegas. Portanto, a formação às vezes não nos chega. Não nos chega. E a formação inicial não é estanque, ela tem que ser contínua. Portanto, nós temos que fazer leituras, pesquisas e por aí fora. E como dizia uma colega vossa formadora que falou em avaliação na educação pré-escolar, eu revi-me um pouco nela, porque ela como educadora fez um percurso e ela é a educadora que tem mais anos do que eu, e ela dizia que a avaliação para ela foi um processo que não foi fácil. Portanto, tudo isto, todas estas mudanças não são fáceis. Portanto, isto leva um tempo e cada um de nós é que tem que escolher a sua metodologia, o seu percurso e, por outro lado, também as instituições, cada uma tem a sua rotina, tem a sua dinâmica instituída, que muitas das vezes os educadores não têm a possibilidade de fazer e de praticar aquilo que a sua intencionalidade. Eu felizmente trabalho na rede pública, numa escola, no Jardim de Infância que tem 2 lugares, o Jardim de Infância espetacular, que tem um bom espaço. À volta do Jardim de Infância eu tenho uma colega que por acaso ela também está aqui a ouvir e ela descobriu, eu já lá estava há mais anos, mas ela descobriu uma mata, porque ela tinha interesse, já tinha esse bichinho, tem esse bichinho da mata, e ela descobriu um lugar espetacular. Portanto, eu neste momento estou de baixa porque tive um acidente e fiquei paraplégica e então estou em casa. Mas tenho acompanhado as lives e tenho acompanhado todo este percurso porque ainda tenho esperança de um dia poder voltar ao meu jardim. E então eu estava a ouvir-vos e ela também, portanto, quando estava a ouvir, eu estava-me a lembrar, porque é assim, eu tenho que estar, ela chegou, eu tenho que estar em sintonia com ela, eu tenho que fazer trabalho cooperativo com ela, porque senão nós assim não conseguimos avançar, porque ela está a trabalhar para lá, na mesma comunidade,
eu estou a trabalhar para o outro e assim não é possível. Esse trabalho não é possível se nós não trabalharmos em equipa, em conjunto. Portanto, esta pandemia deu-nos males que vêm por bem, deu-nos a oportunidade de poder dar-nos esta oportunidade de enriquecer, de nos enriquecermos e de podermos participar nestas lives que de outra forma não era possível e que nos enriquecem muito, que às vezes não é fácil. Por isso, doutora Vera, às vezes nós queremos o conhecimento, mas ele às vezes é difícil de chegar até nós. Portanto, nós temos força de vontade e queremos continuar e a fazer o nosso melhor, mas às vezes não é fácil. Eu não utilizo fichas, não gosto de fichas por acaso. Tive uma editora que de vez em quando ia lá fazer fichas, ia lá levar-me fichas e eu não quis fichas, eu não quero, não gosto de fichas. Mas há colegas que utilizam. E porquê é que há colegas que utilizam? Porque se calhar ninguém ainda lhes disse, ainda ninguém lhes explicou que as fichas não são o melhor caminho. Portanto, tem que haver também aqui um trabalho em conjunto de formação para que nós possamos evoluir e escolher as melhores práticas. Obrigada por me terem deixado participar e continuem as ESES e outros centros de formação com estas iniciativas, porque temos todos, e as nossas crianças, sobretudo as nossas crianças, têm muito a melhorar. E os pais também têm que ser preparados para este tipo de trabalho, de atividade, porque eu, se for dizer a minha colega quando pediu galochas, não foram todos logo que levaram galochas. Portanto, isto é um caminho, é um percurso que nós temos que fazer, não é chegar lá e ir para a mata, ir brincar nas poças e com água molhada e ir para a chuva. É um caminho e esse caminho às vezes leva um tempo, leva anos a fazer-se. Isso. Obrigada. Obrigado, Manuela. Obrigada. Naida, quer dizer alguma coisa? Não, quero dizer à colega que sim, compreendo e de facto os nossos ritmos são diferentes, é um facto. Há instituições muito pesadas, por isso é que quando nós, e é muito fácil criticar, não é? É muito fácil criticar, o ser humano por vezes tem de facto esta coisa logo de criticar. E não é por aí o caminho, não é por aí o caminho. Acho que de facto aquilo que a colega disse, que por vezes a informação também não chega, se calhar é uma coisa boa isto que nós estamos a fazer, porque o acesso a estes debates agora até é mais facilitado do que quando era presencialmente. Não é? Há coisas que também têm coisas positivas, o Covid não tem só coisas negativas, tem aqui coisas positivas, mas penso que de facto cada uma de nós tem essencialmente de tornar muito consciente o caminho que quer fazer, não é? E a partir daí ser mais como o caracol, e como a tartaruga, ou mais como o coelho e a lebre aos saltinhos. Eu acho que o importante é de facto nós estarmos conscientes e termos uma perspectiva, aquilo que nós falávamos na live, não é? É uma perspectiva para onde é que nós queremos ir e interrogar-nos diversas vezes as encruzilhadas, ok, o que é que eu acho? Acho que o caminho é precisamente esse, não é? Acho que sim. E espero que fique bem, Manuela, espero que rapidamente fique bem e que possa voltar ao seu serviço. Obrigada. Mas o que eu acho, eu gostei muito de ouvir a Manuela, e a Manuela se terminou em 88, nessa altura ainda havia, pelo menos na rede pública, porque eu também já fui educadora, portanto, e o meu primeiro curso foi de Educação de Infância e terminei em 82, e na altura, portanto, também trabalhei uns anos na rede pública e havia uma coisa muito boa, que era uma vez por mês, as educadoras dos concelhos tinham tempo havia uma sexta-feira em que as educadoras se podiam juntar, reunir e refletir sobre as práticas. É assim, de facto, não tínhamos OCEP,
não é? As OCEP ainda não existiam, mas eu acho que uma das coisas que faz falta é as educadoras terem tempo para refletirem sobre as suas práticas, tempo nas suas próprias instituições, ou haver comunidades de reflexão, os agrupamentos, portanto, ser concedido às educadoras tempo para refletirem, porque isso é muito importante, porque se eu for falar das minhas práticas e a outra educadora me for ajudando, e eu dizer, olha, observei isto nesta criança, ou no meu grupo, ou eu acho que isso é uma mais-valia, essas reflexões que as educadoras não têm, não há tempo para isso. E se calhar podemos aproveitar já esta forma nova agora destes encontros virtuais e se calhar as educadoras já em suas casas tirarem um tempinho, nem que seja uma vez por mês, para dizer assim, olha, encontrei este artigo, leiam lá este artigo e depois discutimos todas o artigo. De que forma é que isto pode reverter para as nossas práticas? De que forma é que nós podemos transmitir isto aos pais? Pôr também os pais a pensar e a debater sobre isto. Porque se assim não for, de facto não conseguimos avançar muito mais do que copiar modelos que vamos vendo e que já vimos na nossa formação inicial e que vamos copiar e que vamos, não é? Porque assim, a formação inicial não chega, cada um tem que encontrar o nosso caminho, temos que fazer o nosso caminho andando por esse mesmo caminho ou por atalhos ou seja do que for, às vezes vamos da autoestrada, outra vez vamos a corta-mato, mas é assim que aprendemos e é assim que encontramos coisas novas, mas de facto, como diz o professor Novo, a construção da identidade profissional não pode ser a cópia daquilo que eu vi no meu estágio, não é? Não podemos ir perpetuando essa ideia inicial. Portanto, se calhar temos que encontrar novas formas, não é? E de facto há instituições que nem sequer dão tempo aos educadores para ir frequentar uma ação de formação, não é? São muito limitadoras. Mas pronto, há sempre a internet, há sempre o pesquisar artigos, há sempre comprar um livro, discuti-lo com as colegas e acho que isso é muito bom. Olha, É muito bom. só queria terminar só com mais uma coisinha. Por causa de estar Lá, assim, rapidamente, por favor. Sim, uma destas possibilidades que estes lives têm permitido foi que nós colegas do nosso agrupamento, temos um grupo no Messenger, criámos um grupo e nós estamos todas a ouvir as lives e depois vamos discutindo e vamos debatendo. E no dia a seguir, se tivermos reunião, nós discutimos os temas e isso tem sido muito interessante e muito enriquecedor. Obrigada. Obrigado, Manuel. O mundo jamais será o mesmo, não é? E acho que, como a Aida disse, o Covid não tem só coisas más, acho que nos trouxe uma série de oportunidades que nós temos que agarrar. Há uma série de pessoas a dizer que é agora que a escola vai sofrer uma grande transformação. Mudança. Ó Miguel, deixa-me só aqui, porque eu estive aqui a ver os comentários e o Bruno Leite faz aqui um comentário que eu acho que é muito pertinente, sobre o envolvimento do adulto no brincar. Os vídeos de facto não mostram isso, mas existe. Há momentos de partilha de brincadeira, há momentos em que o brincar é de facto mais gerido pelas crianças. E porquê? Porque nós sabemos que há vários autores que têm perspectivas diferentes, não é? Sobre o papel do adulto no brincar da criança. E até há um artigo muito interessante sobre isso. E nós sabemos que muitas vezes há determinado brincar em que quando o adulto se aproxima, eles param e dizem-nos mesmo: o que é que tu queres? Vai-te embora que nós estamos a brincar. Portanto, há momentos de intimidade que não há aqui e que não estão expressos, mas existe o brincar, o envolvimento do adulto no brincar da criança, porque quando nós, e há outro comentário aqui também,
que fala sobre como é que nós podemos observar todos em tão pouco tempo. Pois, por isso é que eu acho que o treino de observação deveria existir nas nossas formações e não existe. Porque quando nós saímos não podemos querer observar tudo, não é? Porque senão não observamos nada. Isto tem que ser uma observação planeada, isto tem critérios e, portanto, é uma aprendizagem também que tem que ser feita, são as técnicas de observação, como observar, o que observar, quando observar, não é? Portanto, porque estive aqui a dar uma vista de olhos aos comentários dos colegas e penso que basicamente encontrei estas duas que acho mas que são muito pertinentes, estas duas são muito pertinentes para podermos aqui também esclarecer. O Bruno Leite vai ser o nosso próximo convidado na próxima conferência, quarta-feira, sobre a metodologia de trabalho de projeto. Pois, daí a questão, e de facto existe Bruno Leite, existe. Não está aqui nos vídeos, mas existe. Ok, então vamos dar a oportunidade só a uma questão que a Mafalda tem aqui a mão levantada, uma última questão, porque o tempo também já vai longo. Claro. A minha questão é, eu pronto, no início da minha prática pedagógica estive numa instituição que se revê naquilo que vocês dizem, que é as salas são todas iguais, o espaço exterior é pouco, não existe espaço verde ou pouco ou nenhum. E o que eu achei foi que aconteceu, as minhas crianças andavam a raspar paredes para encontrarem animais. E o que eu acho é que estas instituições estão a matar a curiosidade das nossas crianças. E a minha questão é, como é que nós lidamos com isto para não matar a curiosidade das crianças? Porque se temos instituições assim, e outra coisa que eu e a minha colega reparámos que foi, existe um parque perto, ok, vamos levar as crianças ao parque, tudo bem, mas olhámos para o horário, tinha um horário, como a doutora Vera Val estava a dizer, tinha um horário super carregado. O que acontecia? Tinha um monte de outras atividades, o tempo de brincadeira livre era pouco, o tempo que tínhamos para as atividades também era pouco, que não nos permitisse sair e levar as crianças e depois regressar e dar-lhes tempo para que elas pudessem explorar livremente mais do que aqueles 15 minutos. Agora, a minha questão é como é que nós lidamos com isto para que não matemos a curiosidade das nossas crianças? Mafalda, é assim, vamos lá ver uma coisa, nós temos que ter, quando nós pensamos na nossa intencionalidade educativa, não é? Qual é a intencionalidade educativa que o educador tem, com toda a certeza, se vocês têm assim tantas atividades, há aqui uma dúvida, quem é que as promove? É a instituição e os pais aderem? É isso? Algumas são a instituição, por exemplo, o caso da música, da expressão motora, isso é a instituição. E o pouco tempo que nós temos para intervir enquanto estagiárias é cerca de meia hora, 40 minutos. E para além disso, pronto, o tempo mesmo que juntemos o tempo de brincadeira livre com esse tempo junto é pouco, porque depois lá está, àquela hora tem que estar todos a fazer higiene, àquela hora tem que estar todos a almoçar. E a minha questão é como é que nós lidamos, porque eu sinto que estava a matar a curiosidade daquelas crianças, porque elas andavam à procura de animais, de insetos. Ok, somos estagiárias, isto poderá não acontecer, mas ao mesmo tempo penso que pode acontecer no nosso futuro, e é essa a minha questão, como é que nós deixamos que as crianças não deixem de ter curiosidade? Mafalda, é assim, quando nós somos estagiárias, o cenário é ligeiramente diferente, certo? Porque há rotinas que estão estabelecidas, as alunas também têm que se gerir pelas rotinas que as instituições têm, não é? Não são as estagiárias que vão mudar o mundo, certo? Pronto, há um trabalho que às vezes é feito entre as escolas de formação e as educadoras e mesmo alguns responsáveis pelas instituições, mas tal como eu disse, há algumas instituições que é muito difícil. É lógico que estas pessoas que estão a gerir estas instituições também deveriam ter este tipo de formações. Pois é isso. Para perceber que se as crianças estão a raspar as paredes, é quase como os prisioneiros quando fazem assim um coisinho para contar quantos dias é que faltam para sair, não é? Isto é de loucos. Isto foi mais que uma vez. Isto é de loucos.
Portanto, é assim, possivelmente a instituição não consegue estar tão absorvida com outras coisas que não consegue perceber isso. Das duas uma, ou de facto há aqui um grupo de docentes que abana os alicerces desta instituição para alertar para, ou então terão que fazer aqui um apelo a uma consultora externa que venha para os ajudar de facto a alterar algumas dimensões, porque isso salutar não é? Acho que, mas uma estagiária Pois é difícil, também, o nosso papel também não temos... Exatamente, um estagiário, enquanto está a fazer algumas dinâmicas, poderá optar por dinâmicas diferentes. Agora, fazer uma alteração completa da rotina da instituição, isso é um bocadinho isso claro que não. complicado. Pois. A minha questão é mesmo porque eu acho que estão a matar a curiosidade das crianças e era isso que eu queria deixar. Acho que estas instituições e estas salas, como referiram anteriormente, estão a matar a curiosidade das nossas crianças. Eu acho que isso é matar um bocadinho a criança, por assim dizer. E estão, sim senhora, concordo em pleno consigo, porque à partida, quando nós, por exemplo, consideramos que é livre iniciativa, a criança escolher se pode usar o branco ou o preto, Exato. Isto não é livre iniciativa nenhuma, não é? Portanto, um é outro. Quando nós temos que pensar o que é de facto uma participação efetiva, temos que pensar qual é que é a ação da criança aqui em torno de toda esta planificação que nós temos aqui, onde é que está a criança. E a maior parte das vezes nós o que encontramos são atividades estruturadas, orientadas pelos adultos. Sim. E isso já está, há um vídeo até muito interessante, americano, que refere que cerca de 50% das crianças americanas com 9 anos refere ter stress. Porque mesmo os desportos organizados, estruturados, designadamente, por exemplo, o futebol, têm um impacto na criança muito negativo, porque pior que os treinadores são os pais do lado de trás que berram com os miúdos porque não conseguem alcançar aquilo que os pais desejariam que eles alcançassem, o nível de competência. Portanto, enquanto que o brincar, o filme está muito interessante e mostra as brincadeiras de rua em que jogavam à bola e não sei o quê e tal, e havia aqui inclusivamente a gestão de conflitos entre eles e eles podiam fazer aquilo que eles entendiam e testar até o seu máximo, não é? Do outro lado não. Porque só se querem Ronaldos e há muito poucos Ronaldos, e portanto há miúdos que quase nem tocam na bola. E isto cria uma frustração nas crianças que é uma coisa impressionante. E este filme, eu agora não vos sei dizer qual é, mas depois posso dizer ao Miguel. É de facto, acho que é The Lost Adventures of Childhood, penso que é este o título do filme. Vocês se puserem na net encontram. E isto, nós ainda não... Aliás, houve uma mãe que recebeu imensos telefonemas e mensagens a chamar-lhe nomes, porque esta criança começou a andar sozinha no metro. E que era responsável, e que isto e que aquilo, e que deviam chamar a proteção, o semelhante da nossa proteção, e portanto fizeram a vida negra, e depois o miúdo dizia, não, eu nunca me senti tão livre como agora, e tão seguro como agora. Portanto, esse filme está muito interessante, e toca muito dessas dimensões do apocarmos os cachorros. Mafalda, parabéns, só dar aqui os parabéns à Mafalda, porque eu acho que a Mafalda é boa observadora e fez um bom diagnóstico, porque assim, está no bom caminho, porque já tem aí um conflito cognitivo para resolver. Obrigada. Mas uma parte da resposta à Mafalda foi a citação que a Vera fez, não é? do Nolwa, não é? Tudo aquilo que eles estão a vivenciar agora é apenas um estímulo para aquilo que vem a seguir. Não têm que agarrar aquele modelo que estão a vivenciar agora, mas têm que
tem que se desafiar a retirar os contextos que têm de bom, a perceber o que tem de menos bom e a trilhar o vosso caminho. Portanto, E às vezes aprendemos pela negativa. Exato. É mau, mas aprende-se pela negativa. Infelizmente aprende-se pela negativa. E é precisamente isso, né? Não nos esquecermos que formação inicial é mesmo isso, é o início. Exato. A partir daí não temos que estar sempre a reproduzir aquilo que vemos ou aquilo que experienciamos em contexto de estágio. Exatamente. ok. Certo, olha, resta-me agradecer. Acho que já esgotámos o nosso tempo, já ultrapassámos largamente, mas também achei que estava a ser tão bom que não valia a pena estar a interromper e deixar que as coisas andassem. Agora acho que chegou o nosso tempo, haverão mais oportunidades para que possamos conversar, vamos ver daqui para a frente o que é que acontece e talvez consigamos marcar outras reflexões, outras lives, outras conferências, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Resta-me agradecer à Aida, muito obrigado Aida por esta partilha, agradecer também à Vera por ter juntado a nós nesta reflexão. Sofia, obrigado por teres ajudado aqui também um bocadinho. Obrigado a todos pela presença. Obrigada, agradeço a todos. Nada. Quem quiser certificado, deixe o nome completo e o e-mail no mesmo post, por favor, e depois receberão os seus certificados. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar a sala aberta durante mais 2-3 minutos para que possam digitar o nome e os e-mails. Ok. E depois fecho. Está bem? Então eu vou sair, está bem? Então vá, beijinhos a todos e fiquem bem. Beijo. Obrigada, bem-aja. Tchau, adeus. Beijo. Adeus, obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.